Hoje vamos falar sobre tempo, melhor sobre a marcação do tempo, calendário. A história do tempo e dos calendários é fascinante e está intrinsecamente ligada ao desenvolvimento da civilização humana. Vamos percorrer uma visão geral detalhada. Asterisco 1. Asterisco medição do tempo pré-histórica. As sociedades antigas inicialmente usavam observações astronômicas, como o movimento do Sol e da Lua, para medir o tempo. Marcadores naturais, como a posição das estrelas ou a sombra de objetos, eram usados para determinar estações e ciclos diários. Um calendário é um sistema organizado de medição e contagem de dias, meses e anos, utilizado para registrar e acompanhar o tempo ao longo de períodos específicos. Os calendários são fundamentais para a organização do tempo em sociedades humanas, ajudando a marcar eventos rituais, atividades agrícolas, feriados, entre outros. Existem vários tipos de calendários, e eles podem variar em termos de estrutura, base de contagem e precisão. Alguns elementos comuns encontrados em muitos calendários incluem dias, a unidade básica de medida de tempo, representando o período que a Terra leva para completar uma rotação completa em torno de seu eixo. Geralmente, os dias são agrupados em semanas. Meses, uma unidade de medida intermediária entre dias e anos. A maioria dos calendários é baseada no ciclo lunar ou solar, determinando a duração de um mês. Anos representam o tempo necessário para a Terra completar uma órbita ao redor do Sol. A duração exata de um ano varia em diferentes calendários. Semanas, um período de 7 dias, muitas vezes utilizado para fins religiosos, sociais ou de trabalho. Existem dois principais tipos de calendários. Calendários lunares, baseados nas fases da Lua, geralmente com meses de aproximadamente 29 ou 30 dias, totalizando aproximadamente 354 ou 355 dias em um ano. Exemplos incluem o calendário islâmico. Calendários solares, baseados nas estações do ano e no movimento da Terra ao redor do Sol. Geralmente, esses calendários têm 12 meses, totalizando aproximadamente 365 ou 366 dias em um ano. Exemplos incluem o calendário gregoriano, o calendário mais comumente usado no mundo ocidental. É importante observar que diferentes culturas e civilizações desenvolveram calendários distintos ao longo da história, levando em consideração suas necessidades específicas, crenças religiosas, ciclos agrícolas e observações astronômicas. A história dos calendários no Brasil é marcada por uma série de mudanças, principalmente no que diz respeito à adoção de diferentes sistemas calendáricos e à introdução de reformas. Vamos explorar um resumo da evolução dos calendários no Brasil. Período colonial. Durante o período colonial, o Brasil seguiu o calendário juliano, que estava em uso na Europa na época. Independência e Império. Com a independência do Brasil em 1822, o país continuou a usar o calendário juliano. Reforma de 1872. Em 1872, o Brasil adotou o calendário gregoriano, que já estava em vigor em muitos outros países. A mudança foi realizada para alinhar o calendário brasileiro com os padrões internacionais e corrigir a defasagem acumulada no calendário juliano. República. Com a proclamação da República em 1889, o calendário gregoriano permaneceu em uso. Fusão de fusos horários. Em 1913, o Brasil fundiu seus vários fusos horários em um único fuso para facilitar as operações ferroviárias e telegráficas. Atualidades. Atualmente, o Brasil segue utilizando o calendário gregoriano e adotou diversas medidas para otimizar o uso do tempo, como o horário de verão, que em alguns anos era adotado para aproveitar melhor a luz solar durante parte do ano. Sistema de horário de Brasília. Em 1988 foi estabelecido o horário de verão em parte do país, visando economizar energia elétrica. Posteriormente, em 2019, o governo brasileiro decidiu não adotar o horário de verão. Medida provisória 1.932/21/2000. Em 2000, uma medida provisória instituiu a alteração da hora legal no Brasil, estabelecendo o fuso horário de Brasília como referência para todo o país. O calendário atualmente utilizado no Brasil é o calendário gregoriano, com ajustes pontuais como a não adoção do horário de verão em alguns anos. Essas mudanças foram feitas para melhor adequar o sistema de medição do tempo às necessidades sociais e econômicas do país. A história das horas e dos relógios é uma jornada fascinante que remonta à antiguidade e testemunhou uma evolução significativa ao longo do tempo. Vamos explorar essa história de forma geral. Medição primitiva do tempo.
Nas sociedades primitivas, as pessoas inicialmente usavam observações naturais, como a posição do Sol e das estrelas, para perceber a passagem do tempo. Marcadores naturais como sombras projetadas pelo Sol ou padrões celestes eram utilizados para dividir o dia e a noite. Relógios de água e relógios de sol. Os egípcios antigos desenvolveram relógios de água clepsidras e relógios de sol para medir o tempo durante o dia. Relógios de água funcionavam através do fluxo controlado de água de um recipiente para outro. Relógios de sol usavam a posição das sombras projetadas pelos raios solares. Relógios mecânicos na Idade Média. Na Idade Média surgiram os primeiros relógios mecânicos nas torres das igrejas. Esses relógios tinham engrenagens e eram movidos manualmente. Eles tinham apenas uma mão para indicar as horas. 4. Invenção do relógio de mola. No século XV, os relojoeiros aprimoraram a tecnologia, inventando o relógio de mola. Esses relógios podiam ser transportados, não dependiam de pesos pendurados e eram mais precisos. Relógio de bolso e relógios de pulso. O século XVI viu o surgimento dos relógios de bolso, que eram populares entre a elite. No século XX, os relógios de pulso se tornaram mais comuns, especialmente durante a Primeira Guerra Mundial, quando eram usados por soldados por sua praticidade. Relógio atômico e padrão de tempo internacional. Na década de 1950, o desenvolvimento do relógio atômico revolucionou a medição do tempo, utilizando as oscilações dos átomos para uma precisão incrível. O tempo atômico internacional, TAI, e o tempo universal coordenado, UTC, foram estabelecidos como padrões internacionais baseados em relógios atômicos. Relógios digitais e smartwatches. Com o avanço da tecnologia, os relógios digitais se tornaram predominantes, seguidos pelos smartwatches, que incorporam funcionalidades digitais avançadas. 8. Relógios nucleares e Césio 133. Além dos relógios atômicos, os relógios nucleares baseados na frequência de transições em átomos de Césio 133 são usados como referências de tempo extremamente precisas. A história dos relógios reflete não apenas avanços tecnológicos, mas também mudanças nas necessidades sociais, econômicas e culturais ao longo dos séculos. Desde os métodos primitivos de medição do tempo até a precisão extraordinária dos relógios atômicos, a busca pela medição exata do tempo continua a evoluir. Na antiguidade, a marcação de dias e horas era um desafio sem muitos dos dispositivos e métodos avançados que temos hoje. A medição do tempo estava frequentemente relacionada aos movimentos celestes, como o Sol e a Lua, e envolvia observações naturais e dispositivos simples. Vamos explorar detalhadamente como os antigos marcavam dias e horas. Observação do Sol. Uma das formas mais antigas de medir o tempo foi através da observação do movimento aparente do Sol. O ciclo natural do dia e da noite foi dividido em períodos, e o meio do dia solar era identificado. Marcação do dia. A divisão do dia em períodos menores era muitas vezes feita com base na posição do Sol no céu. Os egípcios, por exemplo, dividiam o dia em 12 partes iguais, usando obeliscos para medir as sombras. 3. Relógios de sol. Relógios de sol eram instrumentos comuns em várias culturas antigas. Eles funcionavam com base na sombra projetada por um objeto quando exposto à luz solar. Diferentes modelos de relógios de sol incluíam os equatoriais, horizontais e verticais, cada um adaptado para uma finalidade específica. 4. Clepsidras, relógios de água. Clepsidras eram dispositivos que mediam o tempo com base no fluxo controlado de água de um recipiente para outro. A quantidade de água transferida indicava a passagem do tempo. Clepsidras eram utilizadas em várias culturas, desde os antigos egípcios até os gregos e romanos. Marcação lunar. Em muitas culturas, especialmente as que seguiam calendários lunares, as fases da lua eram usadas para marcar o tempo. A lua cheia, por exemplo, indicava o meio do mês lunar. Calendários lunisolares. Algumas civilizações antigas desenvolveram calendários que combinavam elementos lunares e solares. Os hebreus, por exemplo, usavam um calendário lunisolar, ajustando-o para manter a sincronia com as estações. Instrumentos astronômicos. Instrumentos astronômicos, como astrolábios, eram utilizados para medições precisas de posições celestes. Eles não apenas ajudavam na navegação, mas também podiam ser usados para estimar a hora com base na posição das estrelas. Velas e velas de óleo. Em ambientes fechados, velas e velas de óleo eram usadas para medir a passagem do tempo. As velas eram frequentemente marcadas em intervalos, permitindo uma estimativa grosseira do tempo com base no comprimento queimado.
A marcação de dias e horas na antiguidade envolveu uma combinação de observações naturais, instrumentos rudimentares e criatividade. Os antigos tinham uma compreensão prática do tempo, frequentemente vinculada aos ciclos naturais, celestiais e agrícolas, que moldavam suas vidas e atividades diárias. A criação de calendários e relógios ao longo da história é repleta de curiosidades interessantes. Aqui estão algumas delas. Relógios de água e clepsidras. Clepsidras, também conhecidas como relógios de água, eram usadas na Grécia Antiga e no Egito. Alguns exemplares eram tão precisos que podiam medir intervalos de tempo de apenas alguns minutos. Relógio de sol dos Incas. Os Incas desenvolveram um relógio de sol peculiar conhecido como Intihuatana. Ele era usado para marcar os solstícios e equinócios e tinha uma importância religiosa na cultura inca. Relógios de velas. Em algumas culturas antigas, como a chinesa, velas marcadas eram usadas como relógios. À medida que a vela queimava, as marcas indicavam a passagem do tempo. Relógio de pêndulo de Galileu. Galileu Galilei contribuiu para a evolução dos relógios com o desenvolvimento do relógio de pêndulo no século XVII. A precisão desses relógios melhorou significativamente. Calendário Maia. O calendário Maia é conhecido por sua complexidade. Eles tinham um calendário sagrado de 260 dias chamado Tzolin e um calendário solar de 365 dias chamado Aab, que se combinavam em um ciclo de 52 anos conhecido como roda calendárica. O relógio da Torre de Pisa. A Torre de Pisa não é apenas inclinada, mas também abriga um relógio que exibe horas em algarismos romanos invertidos, algo que destoa das convenções tradicionais. Horas antes do meio-dia e depois do meio-dia. Antes da adoção generalizada de relógios, especialmente no mundo ocidental, as horas eram frequentemente contadas de forma diferente. O período entre o nascer do sol e o meio-dia era chamado de ante-meridiem AM, enquanto o período após o meio-dia era post-meridiem PM. Relógio Cuco. Os relógios Cuco, originários da Alemanha, são conhecidos por seus pássaros esculpidos que emergem e emitem um som a cada hora. Eles se tornaram ícones da relojoaria artesanal. Relógio do fim do mundo. O relógio do juízo final, mantido pelo Boletim de Cientistas Atômicos, é um relógio simbólico que representa quão perto a humanidade está de uma catástrofe global. Os minutos para meia-noite indicam quão críticos são os desafios globais. 10. Relógios atômicos e precisão extrema. Os relógios atômicos modernos são tão precisos que, em média, podem perder ou ganhar menos de um segundo em milhões de anos. Essas curiosidades destacam a diversidade e inovação envolvidas na criação de calendários e relógios ao longo do tempo, mostrando como a medida do tempo sempre foi uma preocupação central na sociedade humana.